Sejam muito bem-vindos a mais um episódio, o 31º do Política que Interessa, um episódio onde vamos começar por falar da entrevista que a líder parlamentar do LIVRE, Isabel Mendes Lopes, deu ao Expresso. De seguida vamos falar da crise na Madeira e para fechar o episódio vamos à França. Venham comigo. O LIVRE formalizou uma queixa no Parlamento contra André Ventura, líder do Chega, após o polémico discurso durante a sessão solene do 25 de novembro. Na ocasião, Ventura concluiu a intervenção com uma referência ao Major-General Jaime Neves, da Guerra Colonial, declarando: "Quando nos mandavam limpar, nós limpávamos tudo. Já começámos, vamos continuar." Enquanto apontava para as bancadas da esquerda. Para o LIVRE, tratou-se assim de uma clara ameaça aos deputados da oposição. A líder parlamentar do LIVRE, Isabel Mendes Lopes, criticou seriamente e bastante duramente o presidente da Assembleia da República, José Pedro Aguiar Branco, por não ter condenado este discurso de Ventura. Segundo a deputada, a falta de reação demonstra complicidade com o Chega, que continua a ultrapassar o que considera linhas vermelhas no Parlamento, com discursos que promovem sempre o ódio e o ruído político. O tema foi levado à Comissão de Transparência e Estatuto dos Deputados, com o objetivo de encaminhar a queixa ao Grupo de Trabalho do Código de Conduta dos Deputados. O livro sublinha a importância de conseguir sinalizar e condenar este tipo de discurso, alertando sempre para os impactos negativos, não só no Parlamento, obviamente, mas também na sociedade, onde o discurso de ódio tem ganho força. Além da queixa, o partido chamou a atenção para outras polémicas recentes, como a colocação de tarjas nas janelas do Parlamento pelo Chega, que aqui falámos. Embora considere esta ação um ato que desprestigia a Assembleia, Isabel Mendes Lopes destacou que a ameaça proferida por Ventura é de maior gravidade e existe uma resposta bastante firme. O partido também expressou preocupação com a abordagem do governo em temas como, sejam eles segurança, migrações e justiça social. A líder parlamentar do LIVRE apontou que, enquanto o Executivo enfatiza sempre questões que fomentam a sensação de insegurança, problemas reais como a violência doméstica permanecem sempre secundarizados. No que diz respeito às migrações, o LIVRE criticou o fim abrupto das manifestações de interesse, afirmando que a medida deixou milhares de imigrantes numa situação de bastante instabilidade. O partido defende uma revisão assim justa do sistema para conseguir beneficiar tanto os residentes quanto os novos imigrantes. Com as eleições autárquicas de 2025 já no horizonte, o LIVRE reiterou o compromisso com uma frente de esquerda para recuperar cidades e conseguir implementar políticas progressistas e ecologistas. Além disso, o partido planeia também propor alterações legislativas, incluindo a extensão do prazo para a interrupção voluntária da gravidez e a regulamentação do estatuto dos apatrideiros. No contexto dos presidenciais, Isabel Mendes Lopes destacou a importância de uma candidatura de esquerda que defenda a democracia e o Estado de Direito, sublinhando que a questão do género deve ser também bastante equacionada, dado que Portugal nunca teve uma Presidente da República. Esta informação foi retirada de uma entrevista que a deputada do LIVRE deu ao Expresso. Deixarei o link na descrição para quem quiser consultar o documento na íntegra. O CDS-PP considera inaceitáveis os atos de vandalismo que têm afetado o património histórico de Portugal. Em resposta, o partido vai apresentar esta quinta-feira no Parlamento uma proposta que apela ao Governo para conseguir reforçar medidas de proteção aos monumentos nacionais e endurecer também penas para crimes deste tipo. O deputado João Almeida alerta que os recentes ataques, como os danos no padrão de São Lázaro, em Guimarães, e no Cruzeiro de Maceira, em Cascais, são sinais de um problema que exige atenção urgente. Os monumentos são símbolos da nossa história e cultura e destruí-los é desrespeitar o povo português, afirmou. Entre as várias sugestões do CDS estão a introdução de videovigilância e um levantamento nacional das necessidades de recuperação e segurança destes mesmos monumentos. A proposta, apesar de discutida no contexto das polémicas tarjas do Chega no Parlamento, é destacada como independente desse mesmo episódio. Precisamos de medidas dissuasoras, eficazes, para conseguir evitar a repetição destes mesmos atos. Os ataques ao Parlamento não podem ser nunca tolerados, concluiu João Almeida. A Comissão de Defesa Nacional foi palco de um intenso debate entre PSD, PS e Chega sobre igualdade de género após a apresentação de um voto de congratulação pela nomeação da primeira mulher maior-general das Forças Armadas. A discussão destacou divisões entre os partidos sobre a representação feminina no setor militar. O PSD saudou a nomeação como um marco que considera histórico, mas reforçou a necessidade de medidas adicionais para conseguir continuar a promover a igualdade de oportunidades. Já o Partido Socialista destacou os avanços conquistados no âmbito das políticas de inclusão implementadas nos últimos anos. Já o Chega questionou o foco na igualdade de género, alegando que este mérito individual deve ser o único critério de avaliação.
O voto de congratulação foi aprovado, mas o debate deixou claras as diferentes perspectivas dos partidos sobre a abordagem à igualdade de género no setor militar e claramente nas políticas públicas. A Madeira enfrenta uma grande crise política que poderá culminar na queda do governo regional liderado por Miguel Albuquerque, do PSD, já nesta terça-feira, após a votação da moção de censura apresentada pelo Chega no Parlamento Regional. Se aprovada, será também necessário, obviamente, convocar eleições antecipadas, possivelmente no primeiro trimestre de 2025. Albuquerque já anunciou que se vai recandidatar pelo PSD, enquanto Paulo Cafofo, líder dos socialistas, da Madeira, aposta em liderar uma frente da oposição. Apesar de propor uma coligação abrangente entre PS, JPP, Bloco de Esquerda e Iniciativa Liberal, a estratégia de Cafofo não conseguiu atrair aliados e, além disso, as sondagens continuam a mostrar que o PS mantém-se estagnado com apenas 11 deputados, situação que não desmotiva o líder socialista a evitar eleições internas, por ainda assim insistir em acordos da oposição. Para Albuquerque, as sondagens são mais favoráveis, mas ainda bem distantes da maioria absoluta. Mesmo com novas eleições, o cenário aponta para um governo sempre instável, com dificuldades para conseguir aprovar programas e orçamentos, ficando sempre à mercê de moções de censura. Enquanto isto, surge uma alternativa ao bipartidarismo, a criação de uma nova frente política moderada composta por dissidentes do PSD e do PS. A ideia, proposta pelo antigo presidente do governo regional, Alberto João Jardim, está a ganhar alguma atração. Fontes indicam que já existem contactos entre membros de ambos os partidos para conseguir explorar esta possibilidade que visa apresentar uma alternativa viável já nas próximas eleições regionais. Contudo, existem entraves práticos. A criação do novo partido a tempo das eleições de 2025 é inviável, mas a estratégia poderá ser testada nas eleições autárquicas do próximo ano, onde são permitidas, candidaturas independentes. Estas eleições serão cruciais, especialmente em Funchal e Santa Cruz, onde ambas as câmaras municipais terão novos presidentes. Com a queda iminente do governo, as próximas semanas serão bastante decisivas para conseguir determinar o futuro político da Madeira, enquanto se aguardam os impactos das movimentações dos bastidores. Ou seja, vamos ter que esperar para ver como se desenrola a crise política na região autónoma da Madeira. O presidente francês, Emmanuel Macron, nomeou François Bayrou, líder do movimento democrático, como primeiro-ministro. Este é sim o sexto chefe do governo durante o mandato de Macron e o quarto apenas este ano, um marco inédito desde 1958. A nomeação ocorre após a queda do governo de Michel Barnier, que sofreu uma moção de censura dia 4 de dezembro. Sendo assim, os desafios à estabilidade em França vão continuar. A esquerda radical, representada por Mathilde Panot, anunciou uma nova moção de censura acusando Bayrou de representar a continuidade das políticas de Emmanuel Macron. Já a extrema-direita, liderada por Marine Le Pen e Jordan Bardella, optou por uma postura de espera, com Bardella a afirmar que o partido não vai censurar um novo governo a priori. Esta crise vai remontar assim às legislativas de junho, convocadas após o avanço dos nacionalistas. A Assembleia Nacional ficou dividida em três blocos sem maioria. A Nova Frente Popular, a coligação presidencial Juntos pela República, o Centro Liberal e o Reagrupamento Nacional. Com Bayrou no comando, a expectativa é de conseguir negociações para conseguir aprovar medidas essenciais a evitar nova instabilidade política. Este caracteriza-se por ser um político experiente, que já ocupou cargos como Ministro da Justiça e da Educação e Presidente da Câmara de Pau, nos Pirineus Atlânticos, desde 2014. Chegamos assim ao fim de mais um episódio, o 31º do Tudo que Aqui Interessa. Fica aqui o meu arroba do Instagram e aproveitar também para relembrar que este mesmo episódio está disponível em formato áudio nas plataformas habituais de podcast. Para a semana, à mesma hora, voltamos a encontrar. Até lá.